Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro que me deixou muito desconfortável em ler, que me impactou muito com a história e que é uma grande crítica sobre a influência do poder da igreja sobre as pessoas, sobre uma cidade inteira, sobre a política da cidade e como era a igreja em um período não tão distante de nós, e eu estou falando do Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Bom, esse livro, O Crime do Padre Amaro, foi publicado em 1875, mas anteriormente ele foi publicado em uma revista que se chama Revista Ocidental, lá em Portugal. Na verdade, o Eça de Queiroz, ele escrevia rascunhos sobre as suas ideias e publicava no jornal, e depois ele aperfeiçoava suas ideias e publicava eles em livros. E foi assim que aconteceu com O Crime do Padre Amaro. Ele foi primeiro publicado nessa revista, né, a Revista Ocidental, e depois que ela se transformou em livro, até algumas pesquisas, o final do livro era o final do que foi publicado na revista era diferente do que foi publicado aqui no livro. Bom, eu não vou dar spoilers, apesar de que eu queria falar muito sobre a história do livro até o final, mas eu estava pensando bem aqui e eu vou falar só superficialmente, né, do que se trata a história, e não vou contar o final, porque o final é muito surpreendente de uma maneira que eu acho que ela causa um grande incômodo, e eu vou deixar a surpresa para que vocês descubram sozinhos. É assim o intuito desse canal, né? Deixar vocês curiosos para saber do que se trata o livro e ler, né? O Crime do Padre Amaro, ele é um clássico, né, do realismo. E assim como todo realismo, ele mostra a realidade do assunto ali que ele está querendo tratar da forma mais impactante que o autor consegue mostrar para a gente. E Eça de Queiroz faz isso muito bem aqui. Essa também é o autor de O Primo Basílio, eu acho que muita gente conhece também, né? Eu ainda não li, mas eu já estou me preparando para ser a minha próxima leitura do Eça de Queiroz. E eu confesso que no começo do livro eu fiquei meio assim, não estava gostando muito, estava achando uma leitura um pouco parada, porque eu acho que eu não me identifiquei com o protagonista. Eu peguei muito ranço dele, por vários motivos. Eu acho que o personagem aqui, ele é muito sarcástico, ele se acha muito acima do poder. Eu já estou adiantando o assunto, né? Mas o personagem, ele usa do seu poder de igreja, né, de padre, para conseguir o que ele quer, né? E acho que esse começo, de livro, assim, que ele se mostrou dessa maneira, me deixou um pouco chateada, mas depois o livro andou, e ele é muito bom. Eça de Queiroz escreveu esse livro numa época em que o Ocidente estava mudando muito, estava acontecendo muitas transformações, principalmente ali na Europa, né? Como a ciência estava sendo predominante naquela época. Não se esqueça que estamos falando aqui da segunda metade do século XIX, né? Então a igreja ainda retinha muito poder nas mãos dela, mas isso estava mudando. Estavam surgindo novas correntes filosóficas, o darwinismo estava aí, a evolução de Darwin estava aparecendo com tudo, e lógico, os questionamentos entre a sociedade, as classes sociais mais baixas e as mais altas, e a Revolução Industrial estava aí a todo vapor, né? O mundo estava em plena mudança, fervilhando de novidades, e a igreja começou, lógico, a ser criticada, questionada, e Eça de Queiroz coloca isso aqui, a crítica dele sobre a igreja, as suas regras,
E principalmente também ele fala aqui sobre o celibato, né, dos padres, que apesar das regras, né, isso é uma exigência da Igreja Católica para quem quer se tornar padre, mas ele questiona isso, né? Apesar de padres, eles são homens, né? E o que isso impacta na sociedade onde eles vivem, no meio onde eles vivem, o que traz para a pessoa, para o sacerdote e para o meio onde ele vive. Bom, agora, depois dessa pequena introdução aí, eu vou falar do enredo do livro mesmo. Bom, aqui a gente está falando do Padre Amaro. Ele vem de uma classe social mais baixa. A mãe dele era empregada de uma senhora que tinha muito dinheiro e a mãe dele falece e ele fica órfão. E ele é cuidado por essa senhora ali, pelas empregadas da casa, ele fica ali. E essa empregada, e essa senhora, quando ele se torna adulto, deixa um dinheiro para que ele se torne padre. Mas ser padre nunca foi uma opção dele. Ele foi mesmo, ele fala aqui, ele relata aqui, que ele era a opção que ele tinha, ele não tinha outra opção. Isso era uma coisa da época também. Pessoas, homens, né, meninos que queriam ter alguma educação, queriam ter algum tipo de sair daquela situação, né, de pobreza, eles iam para o seminário, a maioria, para poder estudar e, consequentemente, eles tinham que se tornar padres. Mas essa não era uma vocação, ele não se tornava padre porque ele sentia um chamado para ser padre. Era a opção que ele tinha de sair daquela situação. A maioria optava por ir para o seminário, que era a melhor opção para conseguir educação e entrar no meio da sociedade e alcançar outros objetivos que não o que a classe mais baixa era fadada, né? A trabalhos muitas vezes sem remuneração justa, coisas da época, né? E ele vai para esse seminário, estuda, e depois que ele se forma padre, ele é enviado para a cidade de Leiria, onde ele vai entrar ali, ele vai conhecer outros padres, e ele vai morar na casa da dona Joaneira, que tem uma filha que se chama Amélia. É uma jovem de 22 anos. Até no começo eles falam, né, porque o Padre Amaro, ele é um homem muito bonito, ele é descrito aqui como um homem muito bonito, charmoso e jovem. E eles até questionam esse fato, né, dele ser assim jovem e morar na casa delas, mas o cônego, né, ele fala que não tem problema. Ele é um padre, né, que as pessoas não deveriam pensar assim, e além de tudo ele está pensando no dinheiro, né, porque a dona Janeira vai ganhar um dinheiro pela estadia do padre ali, e tá tudo resolvido e ele se muda para Leiria e começa ali a cuidar da sua paróquia. Só que ele está no meio daquelas pessoas, todas influentes ali, muito beatas, todas as mulheres ali são muito religiosas. E a Amélia, claro, ela é muito influenciada também por essas mulheres. Ela está sempre na igreja, ela é uma menina certinha. E ela tem um noivo que se chama José Eduardo. Noivo não, ele é um pretendente a noivo, né? Ela não é casada e, como toda mulher da época, ela precisa se casar porque já está na hora, já está passando da hora até. Que tem uma hora aqui que eles vão falar isso, que está na hora. O médico fala, a Amélia passa mal em uma hora e o médico fala que ela precisa se casar, que essa doença dela é só o casamento que pode arrumar, então ela tem esse pretendente, o José Eduardo. Mas começa a intimidade de Amélia e do pároco começa a ficar cada vez mais evidente, mas eles começam a ficar cada vez mais íntimos e lógico, esse José Eduardo é um empecilho na vida dele. E vão acontecer algumas coisas aí, e o José Eduardo percebe essa intimidade entre a Amélia e o padre. Ele vai fazer, por raiva, por ciúmes, ele vai publicar uma nota no jornal falando mal dos padres, não só do Padre Amaro. Ele não cita nomes, mas ele fala mal, não só do Padre Amaro, mas ele fala das coisas que ele vê ali, naqueles padres e naquela igreja. E por causa disso,
os, um dos que se sente mais ofendido descobre que é o José Eduardo que publicou essa nota no jornal falando da igreja, né, deles. E isso causa um grande transtorno na vida dele, do José Eduardo. Ele é expulso da cidade, ele é excomungado pela igreja. E até tem uma parte que fala, né, das pessoas excomungadas, que os padres excomungaram, eles viram, tipo, pessoas que eles não têm o direito mais a nada. E esse é o poder que a igreja exerce sobre as pessoas. Ela pode tanto te elevar, né, socialmente, como também pode te destruir. E o Eça de Queiroz mostra isso aqui com muita clareza, essas diferenças, quando eles têm interesse em alguém ou em alguma coisa, uma palavra ou um decreto, alguma coisa escrita faz com que isso aconteça. Eles retêm um grande poder naquela cidade e o caminho está livre para o Padre Amário e Amélia. Claro que é um pecado perante a igreja, né? Eu não vou contar mais o que vai acontecer aí, né? Já deu para saber mais ou menos o que vai acontecer, mas leiam, porque a história vai crescer muito ainda. Muitas coisas vão acontecer, vão surgir outros personagens aí na história. E todos esses personagens vão ser influenciados pelo Padre Amaro. Vocês precisam ler para saber o final dessa história. É uma história, é um final também chocante, te dá uma certa angústia, te dá muito incômodo. Mas nós não podemos ler com a mente que nós temos hoje. Nós temos que pensar que é um livro de 1875. Claro que também criou um grande tumulto quando foi publicado. Claro que teve o seu escândalo, o seu peso, porque não é uma coisa levinha de se ler. Teve o seu peso na época também, teve muitas críticas, mas é um livro necessário. Eu acho que é muito necessário que as pessoas leiam. Já vou adiantando que não é uma leitura leve e tem críticas muito fortes aqui dentro sobre a igreja. Eu vejo a Amélia aqui, vou falar um pouco do personagem da Amélia. Ela é uma menina inocente, que sempre viveu embaixo da saia da mãe e daquelas beatas, dentro da igreja. E ela tinha sua ingenuidade, apesar de ser uma adulta, ela tinha sua ingenuidade, sim. Ela via o amor, ela queria um amor. E ela foi seduzida, sim, pelo padre. Eu acho que esse livro mostra bem o Padre Amaro como o que é o poder. O que é você ter poder? Você se acha acima de qualquer coisa. Como aqui o Padre Amaro, ele sempre falava que tudo era em nome de Deus, que ele achava que por ele ser padre, Deus estava sempre do lado dele. Mesmo que fossem as coisas mais horrendas, ele sabia que ele sairia impune, ele sabia que não ia acontecer nada para ele, ele sabia que ele tinha pessoas ali do lado dele que fariam com que ele não fosse acusado de nada. E aí ele vai fazendo, ele vai simplesmente usando o que ele tem, né, que é o status de padre e Deus, né, e uma igreja, para ir fazendo as suas atrocidades e sem nem um pouco de remorso. Mesmo esse livro sendo do século XIX, eu acho que ele ainda é muito atual e ele nos mostra o uso do poder, ele nos mostra o quanto a religião, o poder e a moralidade ainda moldam ou distorcem as nossas escolhas e os nossos julgamentos. É uma leitura que incomoda, provoca e nos faz pensar mais sobre as pessoas e a sociedade. O Crime do Padre Amaro é uma leitura obrigatória. E aí, me conta, você já leu O Crime do Padre Amaro? Se você já leu, comenta aqui nos comentários o que vocês acharam. Foi impactante para vocês também, assim como foi para mim? É difícil de engolir esse livro, principalmente os capítulos finais. Foi muito difícil de descer esse livro,
Mas me conta aí a sua opinião. Você leu numa boa ou não? Me conta aí que eu quero saber. Deixa aqui nos comentários. E se você quiser comprar esse livro, através do meu link, eu vou deixar ele aqui embaixo, você estará ajudando o canal a crescer. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!